Olá, tudo bem? Professor Otávio Carvalho aqui de novo para te ajudar a alcançar e acelerar a sua aprovação esse ano no Enem e em todos os vestibulares que você vai fazer. E hoje trazendo um tema muito importante. Desde que eu trabalho com vestibulares e com Enem já há mais de 6 anos, eu carrego 3 lemas comigo. O primeiro é o de que tem Enem todo ano. Se tem Enem todo ano, você tem que estar preparado para o próximo. Então, se você vai passar esse ano, ou no ano que vem, ou daqui 2 anos, ninguém sabe. A gente só vai ficar sabendo disso depois. Isso não depende só de você. Mas você tem que estar preparado para fazer a melhor prova possível. Então, entender que esse ciclo, nem sempre é um ciclo de um ano só, vai te ajudar demais dentro da sua evolução. Então, tem Enem todo ano, não se esqueça disso. O segundo lema que eu carrego é que só não passa quem desiste. Então, mesmo que o seu objetivo seja difícil nesse momento, que você às vezes esteja longe de alcançar, por exemplo, uma aprovação em medicina numa federal, não desista, continue persistindo e organizando o seu estudo, planejando, seguindo as minhas dicas aqui, que você vai conseguir chegar lá. E o terceiro é que para o estudante que quer fazer vestibular, o que você não revisa vira pó. Por quê? A vida toda você foi acostumado a estudar na véspera das provas. Então, durante toda a sua vida escolar, você tinha semana de prova, né? Então, vou ter prova na semana que vem de geografia, de física, de química e de biologia. E aí, o que você fazia antes das provas, na véspera das provas? Amassava os conteúdos, decorava tudo que era importante daqueles temas, aprendia as fórmulas, os cálculos, para sair bem naquela prova. Quando a gente chega no concurso público que você vai fazer, como os vestibulares e como o Enem, você tem um grande problema. Você vai fazer uma prova com vários conteúdos, com todos os conteúdos do ensino médio, e é impossível revisar todos esses conteúdos na véspera da prova. Então, ao longo do ano, além de estudar os conteúdos, de assistir às aulas, de fazer questões, de resolver simulados e provas antigas, você precisa colocar na sua rotina revisões periódicas. E nesse vídeo hoje eu quero falar para você de algumas opções de revisões que eu acho muito interessantes que você deve implementar dentro da sua preparação. A primeira é a revisão diária, a revisão do conteúdo que você vê na escola ou no cursinho ou nas aulas que você assistiu em casa, videoaulas. Então, essa revisão rápida de passar o olho sobre aquelas questões que você teve dificuldade quando o professor explicou, tentar fazer de novo, ou aquele conteúdo que você viu a explicação teórica no quadro, mas que você ainda não se debruçou sobre uma explicação teórica um pouco mais profunda, fazer a revisão desse conteúdo. Essa é a revisão que todo mundo geralmente faz, que é passar o olho sobre a matéria. Só que isso não basta. Por quê? Porque se você estudou, por exemplo, genética hoje, você só vai estudar genética depois no final do ano. Ou às vezes você nem vai estudar esse conteúdo mais na escola ou no cursinho. Então você precisa ter técnicas de revisão para te ajudar a relembrar esse conteúdo e reter esse conteúdo para a prova. Eu costumo dizer que os vestibulares, e o Enem especialmente, é uma prova que tem duas coisas muito importantes. Você precisa aprender a ter uma boa técnica de retenção de conteúdos e uma boa estratégia de prova. Porque, na verdade, é isso que vai valer. Você vai ter 2 dias com 5 horas e meia e 5 horas no segundo, em que você precisa administrar esse tempo. E dentro dessa administração de tempo, você precisa relembrar os conteúdos que você estudou ao longo do ano. Então, eu vou apresentar 2 formas de revisão para vocês aqui nesse vídeo hoje. Um é o método Blurting de revisão, que é esse nome bonito, que eu gosto de chamar de caderno de erros. E o segundo são os famosos flashcards, e eu quero apresentar eles para vocês num aplicativo, que é o Anki Pro. No método Blurting, você vai organizar o seu caderno desse jeito aqui, ó. Você vai dividir o seu caderno em 3 pedaços, e esses 3 pedaços estarão contemplando partes diferentes do seu estudo. Então, vamos supor que você estudou ontem... Então, vamos supor que na última semana, na terça-feira, você estudou eletroquímica. Uma semana depois, você vai montar um caderno de revisão. E aí, você, nessa parte de cima aqui, ó, você vai escrever tópicos de tudo que você se lembrar sobre aquele conteúdo que você estudou há uma semana. Aí, você vai lá no seu resumo e no material teórico e vai observar algumas coisas que você não lembrou. E vai escrever nessa partezinha aqui de baixo o que você não se lembrou. E vai criar perguntas na última parte sobre esses conteúdos que você não se lembrou. Por quê? Porque daqui 30 dias você vai pegar esse mesmo conteúdo e vai revisar o que você sabia, o que você esqueceu e responder as perguntas sobre o que você esqueceu. Isso é uma forma de criar uma revisão periódica. Se toda vez que você estuda o conteúdo, uma semana depois você faz essa primeira revisão, monta esse caderno, esse método de Blurting, e a cada 30 dias você volta nele, todo dia você acaba revisando um conteúdo que você estudou há algum tempo, de forma rápida, precisa, batendo exatamente em cima dos tópicos que você não se lembrou naquele dia. Eu gosto de pedir para os meus alunos em mentoria separarem uma matéria de caderno ou um caderno inteiro só para montar caderno de revisão. E essas perguntas devem ser perguntas
bem diretas e específicas. Às vezes você vai precisar de mais de uma página para um assunto que seja mais denso e mais complexo. Outra ferramenta muito efetiva são os flashcards. E o flashcard pode ser feito por um cartãozinho, tipo um post-it, com uma pergunta e uma resposta básica, ou pelo Anki Pro, que é um aplicativo de montar flashcards. E no Anki você consegue fazer um baralho, né? Ele chama de baralho, onde você vai fazendo cartas. Cada carta deve ter uma pergunta e uma resposta. E ele permite que você programe quando você vai fazer essas revisões. Eu brinco ainda com os alunos que, assim, substitua o tempo do TikTok e do Instagram pelo Anki. A hora que você deita ali depois do almoço, né? A vida de vestibulando tem pouco tempo de descanso, que você consegue pegar seu telefone, lembra do Anki. Porque no Anki você vai revisar parecendo que você nem está estudando, respondendo perguntas, se forçando a relembrar conteúdos e conceitos que vão ser com certeza muito importantes para a sua prova no final do ano. Esse aplicativo é gratuito e se você quiser cartões prontos, já com várias respostas, vai lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok e me manda um direct, que eu tenho vários baralhos prontos de flashcards para você estudar biologia, física, química, história e geografia. Fica ligado aqui que na semana que vem eu vou trazer mais novidades para ajudar você na sua preparação para o Enem e para os vestibulares. E lembre-se, o que você não revisa vira pó. Um forte abraço.